também fazendo um estudo de sinal, só que agora para quando o coeficiente angular, né, o a for menor do que zero, então nós temos aí uma função decrescente, certo? Essa reta aí decrescente. Mesma forma, a gente precisa fazer o que, né, o análise, né, desse, né, quando o que? Quando o y for maior do que zero, quando o y for menor do que zero e y for igual a zero, certo? Quando a gente vai ter essas situações observando aí, né? Primeiramente a gente faz o que? Acha a raiz ao zero dessa função, né? Colocamos aqui, construímos esse pequeno gráfico, né, das abscissas, né? Então a gente observa o que? Né? Graficamente a gente tem o que? Que esta parte aqui é quando o y é positiva, não é? Ele não está no quadrante positivo, né, do nosso plano cartesiano. E aqui vocês observam que ele já está o que? Na faixa negativa. Então, quando a gente vai ter aqui, né, um y maior do que zero? Quando x o que for menor do que a raiz ao zero da função. Quando x for o que? Né, menor, né, do que a nossa, né, quando x for menor que a raiz, é menor que a raiz. Certo? Nós vamos ter um y maior do que zero. Tá vendo que o y está subindo, está na parte positiva aqui, certo? Quanto menor for esse valor, mais essa reta ela vai atingir a parte positiva. E quando o y for menor do que zero? Então x precisa ser o que? Olha, este intervalo aqui, né? Quando ele assumir, o x assumir valores maior do que essa raiz ao zero, quando x for maior, certo, do que essa raiz, nós temos um y negativo. E quando o y for igual a zero? Quando o x for igual à nossa raiz. Certo? Então a gente nota os sinais positivo e negativo que representam o valor da função, né, naqueles intervalos. Então x maior do que r, né, que é a raiz, e x menor do que a raiz. Então são aqui onde a gente obtém esses resultados, né, para y. Certo? Também vou deixar exercício para vocês aí, né, dada a função de f, né, de r em r, definida aí por f de x, né, tudo isso daqui, se 2x menos 7, se x for menor do que 2, né, f de x igual, né, 3, se x maior ou igual a 2, certo? Então, é basicamente isso aqui. Tranquilo? Então, exercício 2 obtém a equação da reta que passa pelo ponto aí menos 4 e 5 e tem coeficiente angular igual a menos 2. Então, vocês precisam fazer o gráfico, certo? Para vocês poderem, né, achar essa equação da reta. O que é a equação da reta novamente? F de x igual a x mais b. Então, vocês vão encontrar o valor de a, que é o coeficiente angular, que foi dado, e vão encontrar o valor aqui de b, que é o coeficiente linear da reta. Construa o gráfico de cada uma das seguintes funções. Então, y igual a x, y igual a 2x mais 2, y igual a menos 2x. Lembrando que, né, para a gente traçar uma reta, né, reta linear, né, essa reta, uma equação da reta, nós temos o que? Basta atribuir 2 pontos aí para x e y. Exercício 4, né, se uma função do primeiro grau é da forma ax mais b, tal que b é igual a menos 11 e f de 3 é igual a 7, obtém o valor da constante a, né, nosso coeficiente angular aí. 5, a função f é definida por f de x é igual a x mais b, né, sabe-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 3 é igual a 1, então pode-se afirmar que f de 1 é igual a, então vocês vão precisar encontrar, né, essa equação da reta aqui para vocês poderem calcular esse f de 1. O número 6, o gráfico abaixo representa a função de r em r, né, dada por f de x aí igual a x mais b, de acordo com o gráfico abaixo. Conclui-se o que? Né, vocês vão aí observar, né, a letra A, B, C e D, né, e assinalar qual está correto aí. Certo? Então, dados os conjuntos aí, conjunto A e conjunto B, né? E a função de f de a em b, definidas aí por f de x é igual a x mais 2, determina a imagem dessa função. Né? Vocês já sabem como achar essa imagem da função aí. Número 8, dada a função f de r em r, definida por f de x igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais,
calcule A e B sabendo que f de 2 é igual a 8 e f de menos 2 é igual a menos 4. Né? Então aqui vocês vão começar a ver o comportamento, né, de vocês trabalhar aí com essa parte geométrica, né, e utilizando, né, ferramentas de álgebra linear. 9 aí, dada a função de f em E, né, função f de R em R, definida aí por f de x, né, função genérica igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais, calcular a e b sabendo que f de 1 é igual a 4 e f de menos 1 é igual a menos 2 aí. 10. Né, nas duas relações dadas a seguir, faça o diagrama e verifique se elas são ou não funções, justificando a sua resposta. Né? F é uma relação de A, né, nesse conjunto A, né, nesse conjunto B, expressa pela forma y igual a 2x, com x pertence a A e y pertence a B. Aí. Né? Letra B, G é uma relação de A, né, em B, expressa pela fórmula y igual a x cubo, com x pertencentes a A e y pertencentes a B. Exemplo não, né? Sendo a função f de R em R, né, definida aí por f de x é igual a 2x menos 1/3, calcule aí f de 0, f de menos 2, certo? Então, tranquilo, né? Deixo aí para vocês esses exercícios e vamos entrar aí, né? Função do primeiro grau, né? O que é essa equação reduzida da reta, né? A equação reduzida da reta, pessoal, facilita a representação de uma reta no plano cartesiano, certo? Na geometria analítica é possível realizar essa representação e descrever a reta a partir da equação y igual a mx, né, mais n, ou podemos escrever que y é igual a x mais b, certo? Em que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear da reta. Para encontrar essa equação é necessário conhecer dois pontos da reta, então não tem segredo, é maravilhoso aí. Ou um ponto e o ângulo formado entre a reta e o eixo x, né, no sentido o quê? Anti-horário, certo? Então como assim, né? Qual é essa equação reduzida da reta aí? Né? Na geometria analítica buscamos uma lei de formação, né, para descrever o que? Figuras planas, né, como a circunferência, né, uma parábola, a própria reta e entre outras aí, né, entre outras figuras. A reta possui duas possibilidades de equação, né, a equação geral da reta e é também chamado a equação reduzida da reta. Então a gente pode encontrar duas possibilidades dessa equação. A equação reduzida da reta é dada por y igual a mx mais b, ou também falado ax mais b, né, a mesma expressão, em que x e y são respectivamente as variáveis independentes, né? E a variável dependente, certo? Tranquilo? Então aqui o x, né, a variável que, né, dependente, né, e a variável independente. Tranquilamente? Então é basicamente isso. Então aqui nós vamos seguindo, que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Além disso, m e n são números o quê? Números reais, certo? Com a equação reduzida da reta é possível calcular quais são os pontos que pertencem a essa reta e quais não pertencem aí. Então beleza, né? Qual é a equação reduzida da reta? Né? Vamos supor que eu tenho esses pontos, né? Coordenada 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então aqui como a gente vai achar, né? Então primeiramente o coeficiente angular nos diz muito sobre o comportamento, né? A gente viu que ele dá a inclinação da reta e também, né? A gente analisa, né, a inclinação dessa reta e identificar se ela é crescente, decrescente, se ela é uma constante. Né? Além disso, quanto maior o valor do coeficiente angular, maior será o ângulo certo entre a reta e o eixo x. Como assim? Né? Tem uma reta, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, né? Este ângulo aqui. Né? Quanto maior for esse coeficiente angular, maior o ângulo entre essa reta e o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, né? No sentido anti-horário aí. Certinho?
né? Para calcular o coeficiente angular da reta, existem duas possibilidades também, né? A primeira é saber que ela é igual à tangente do ângulo alfa, né? Esse aqui é o ângulo alfa, pessoal, né? Então o M, ou até mesmo o A é igual à tangente de alfa. E quem que é tangente? Então aqui a tangente vai ser igual a mesma coisa que eu disser que a tangente de alfa vai ser o que? Seno de alfa, né, sobre cosseno de alfa. Então aqui é a maneira de encontrar o coeficiente angular dessa reta. Certo? Então a gente consegue descobrir qual é o valor desse coeficiente angular dessa reta. Tranquilo? Então, é muito bacana, muito simples aí. Então, sendo o ângulo, né, alfa o ângulo entre a reta e o eixo, conforme a imagem. Então, eu tenho aqui, ó, né, este ângulo alfa, né? Nesse caso, basta a gente conhecer o valor do ângulo e calcular a tangente dele para encontrar o coeficiente angular, né? Exemplo aí, né? Qual é o valor do coeficiente angular da reta a seguir? Né? Então, a gente faz o quê? O coeficiente angular, certo? Que é o A, ou também é o M, é igual à tangente do ângulo, que é o ângulo alfa. Então, o A vai ser igual à tangente de 60 graus. Então, o coeficiente angular, né, tangente de 60 graus, né, vai ser aproximadamente aí 1,73. Certo? Então, aqui, né, raiz tangente de 60, né, também o que? Como raiz quadrada, né, usando a tabelinha, né, dos ângulos notáveis, certo? Então, através dos ângulos notáveis, né, a gente também sabe que isso aqui é aproximadamente 1,732, certo? O segundo método, pessoal, é fazer o quê? Muito bacana, né? Para calcular o coeficiente angular é conhecendo dois pontos pertencentes à reta. Opa, então seja aí o ponto A, né, x1, y1, e o ponto B, x2, y2. Então o coeficiente angular pode ser calculado o quê? Lembram lá que vocês já viram isso aqui, que é o que? O M é o que? É o delta y sobre delta x, certo? Então a tangente, né, de M é igual a isso daqui, que é igual à taxa de variação de o quê? Que isso vai ser y2 menos y1, né? x2 menos x1. Que bacana! Então aqui, ó, um exemplo. Enquanto o valor do coeficiente angular da reta representado no plano cartesiano a seguir. Considere aí os pontos A e B, coordenadas aí menos 1 e 2, certo? E B, né, coordenada 2 e 3. Então, o que? Né, calcular o que? O coeficiente angular é a mesma coisa aqui que a gente escrever a seguinte forma, né? Que vai ser o que? Vamos chamar de A ou M, é igual a variação, certo? De delta Y, né, sobre delta X, certo? Ou também a tangente de A, né, tangente de alfa é igual ao A, né, que é igual a essa variação aqui. Então, quem que é aqui, né? Coeficiente angular vai ser o que? y2 menos y1, x2 menos x1. Certo? Então, aqui, ó, quem que é, né? y2, vamos lá, não sei, x1, y1, x2, y2. y2 é 3, então o A vai ser o que? O coeficiente angular, né? Que vai ser aqui, ó, y2. Quem que é? Opa, deixa eu apagar aqui. A igual a y2, que é 3, certo? Y1 que é 2, dividido aí pela variação, né? Delta x, né? O delta x, que dividido por x2, quem que é x2? 2, né? Menos 1, mais 1. Então isso vai dar o quê? 1, né? 3 menos 2 vai dar 1, 2 mais 1 vai dar 3. Então o A vai ser 1/3. Então a gente descobriu o quê? Que o coeficiente angular é 1/3 aí. Mas olha que bacana, né? A tangente, né, desse coeficiente, né, que é 1/3, né?
terço aqui, que deu 0,33. Então, basicamente, que se a gente fazer a tangente deste ângulo, né, aqui na verdade é o nosso, né, fazer a tangente, na verdade, o inverso dessa tangente, né, de 0,33, né, temos aí que isso aqui vai ser aproximadamente aqui, né, 18,3 graus aí, certo? Então é só para a gente ter uma noção, né, que o coeficiente angular ele dá, né, a inclinação dessa reta, né, e também o ângulo. Então aqui está a maneira de a gente encontrar, né, o nosso, né, o coeficiente angular. Então, para tomar a decisão sobre qual método utilizar para calcular o coeficiente angular da reta, primeiro é necessário analisar quais são as informações que temos, né? E se o ângulo alfa for conhecido, basta calcular a tangente deste ângulo, né? Agora, se conhecemos somente o valor de 2 pontos, neste caso, é necessário calcular, né, por meio do segundo método, né, que seria a variação lá, né, de y2, de ΔY sobre ΔX. Mas aí, né? E para a gente calcular o coeficiente linear, né? Que é o n ou também o b, né? Por que ax mais b ou am mais n aí, né? Pode ser expresso dessa seguinte forma. Então, beleza, né? O coeficiente linear é o valor da ordenada quando x é igual a zero, como a gente já viu. Isso significa que n é o valor de y para o ponto em que a reta intercepta o eixo, né, o eixo y aí. Então, graficamente, para encontrar o valor de n, né, o valor do coeficiente linear, basta encontrar o valor de y, né, no ponto 0 e n aí. Então, quem que é esse coeficiente linear? O coeficiente linear é justamente o ponto que cruza aqui quando x é zero, né, e esse valor de y aqui na ordenada. Mas tranquilo. Para encontrarmos a equação reduzida reta, é necessário encontrar mn, né? Encontramos aí o valor do coeficiente angular, né? Conhecendo um dos seus pontos, é possível encontrar o coeficiente linear com facilidade. Então, encontrando, né, o coeficiente o angular, a gente encontra o linear. Então, através daqui de 2 pontos, né, que a gente pode ser obtido de um gráfico, né, que aqui a gente calcula aqui m igual a ΔY sobre ΔX, que é y2 menos y1, x2 menos x1, certo? A gente viu aí que o coeficiente angular é igual a 2. Então, beleza, né? Se a gente descobriu, né, o valor do coeficiente, né, coeficiente angular, agora basta a gente achar o coeficiente, né? A gente achou o coeficiente angular, a gente agora é só encontrar o coeficiente linear. Então, utilizando aí que y é igual a mx mais n, né, a gente pode pegar uma coordenada. Que coordenada? Posso pegar tanto essa coordenada como essa coordenada. Né? Eu peguei a coordenada 3 e 4, então x é 3 e y é 4. Então substituo que y é 4, né? O 2 vezes, né, o x, a gente viu que aqui é 3, mais o n. Então temos aí que 4 é igual a 6 mais n, n é igual a 4 menos 6, n é igual a menos 2. Então descobrimos aí o coeficiente, né, linear. Muito, né, tranquilo. Certo? E o terceiro passo, né, agora é só substituir, a gente agora tem a equação reduzida, né, da nossa reta. Então aqui eu tenho aqui, né, exercício para vocês poderem encontrar a equação dessa reta. Certo? Aqui é uma representação algébrica do lucro em função do tempo, né? A diferença entre o valor do coeficiente linear e o angular da reta cresce, que passa pelo ponto tal, né? Faz um ângulo de 45 graus com o eixo x é d, né? Então vocês vão encontrar esse valor. E funções, né? O que é essa função no dia a dia, pessoal? Né? Muitas grandezas presentes no dia a dia se relacionam de forma especial, né? Número de pães que vou comprar com o preço a pagar, né, o número de questões que acertei no teste, com a nota que vou tirar. Então isso é tudo, né, uma relação à função. Né, o valor do meu salário com o valor do desconto do INSS, né, medida de contorno do meu terreno com a quantidade de metros de arame que preciso para cercá-lo, a velocidade média no automóvel com o tempo de duração de uma viagem. Certo? Então, né, existem várias aplicações, né, função do nosso dia a dia.
Então aqui no caso aqui a gente tem número de pães, né? Um pão, né, eu pago 0,12 centavos, certo? 2 pães eu pago 0,24. Então imagina se eu fazer isso para 100 pães, né, de 1 a 1, depois eu fazer o somatório disso daqui. Então aí entra o que? A nossa função, certo? Quanto que é o preço a pagar por pães, certo? O preço a pagar é de 0,12, né? 12 centavos aí, certo? E a gente quer saber o que? Então a gente pode tirar uma função disso aqui. Dissemos que o preço a pagar, que é o y, né, é função do número de pães x. Então eu falo o que? Que 0,12 vezes x. Então y igual a 0,12x em função, né, em função aí, né, ao nosso x, certo? Então aqui a quantidade de pães e aqui o valor, né, que é cobrado por cada esse pão. Então através dessa função, né, a função, né, de número de pães, né, que vai dar para mim a quantidade que eu vou pagar aí. Que nem aqui a gente tirou essa função que y igual a 0,12x. Né? Se eu quiser saber, por exemplo, quantos pães posso comprar com R$6, pessoal, eu atribuo que aqui não é a quantidade que eu devo pagar, 0,12x, x é igual a 6 dividido por 0,12, x é igual ao quê? Né? 6 por 0,12, né? A gente vai ter que, podemos comprar o quê? 50 pães. Então aí, né, uma aplicação, né, da nossa função no dia a dia. Né? Um outro tipo de função cujo grafo também é uma reta é a função afim. Né? Observe o exemplo abaixo. Para levar uma carga de caminhão de um estado para o outro, uma transportadora cobra o quê? R$10 fixo mais 50 centavos por quilo de carga. Então, beleza. O preço do frete Y, né? Y é o preço do frete que a gente quer encontrar, né? É função da massa em quilogramas, né? Certo? Então a gente tem o quê? Uma transportadora cobra um preço fixo de R$10, né? R$10 é o preço fixo, né? Mais quem? 50 centavos por quilo. Então é o quê? Né? A função do frete está em relação ao quê? A massa, né, em quilogramas aí dessa carga. Então vai ser 0,5 vezes o x, certo? Que é em relação a esta carga aí. Então temos o que, ó, né, que 5, né, usando a expressão aqui, ó, y igual a 10 mais 0,5x, y igual a 10 mais 0,5 vezes 5 aqui, né, y vai ser igual a 10, né, 0,5 mais 2,5, né, y é igual a 12,5. Então aqui, através de uma simples função, uma simples equação do primeiro grau, né, a gente consegue saber, né, plotar até mesmo um gráfico com relação ao crescimento, né, em relação à observação, à análise aí, né, em relação aqui ao frete, em relação à quantidade, né, do quilogramas, da massa em quilogramas. Então aqui a gente, né, obtemos o que, né? Se a gente atribuir valores, né, aqui a gente consegue traçar, né, um gráfico, certo? Então eu vou deixar algumas atividades para vocês aí, né, em relação da aplicação dessas funções aí no dia a dia. Tranquilo? E a gente volta aí na próxima aula já com a parte de função quadrática, tá bom? Então um grande abraço aí a todos e até a nossa próxima aula aí.